E por que não é? Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Então agora Paulo vai começar a ensinar para nós o que significa celebrar a ceia. E o que significa celebrar a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Porque muitas vezes nós estamos nos reunindo para quê? Para comer. Ele está dizendo, por que a coisa não funciona? Porque vocês estão se reunindo para comer. E comer o seu próprio pão. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Então, enquanto um fica lá com falta de pão, o outro fica embriagado. Diga-se passagem, não vamos entrar no meio da questão, que o vinho que eles tomavam na ceia, embriagado. Às vezes as pessoas querem fazer teologia, querem um outro tipo de vinho, mas não, tomar em excesso, ele é o que derruba mesmo. Então, não, mas tá aqui. Então é assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Porque enquanto um está tendo falta de pão, o outro está tendo excesso de vinho. Será que vocês não têm casa onde? Opa, então pera lá. Então parece que Paulo está nos indicando aqui que a mesa do Senhor não é para quê? Não é para comer e beber. Então parece que a natureza da ceia, parece que Deus está montando uma mesa onde o objetivo principal, o objetivo primeiro não é o quê? Comer e beber, porque comer e beber nós podemos fazer isso em casa. Para atender nossas próprias necessidades, para olhar para os nossos próprios interesses, para satisfazer nossos próprios desejos, nós não precisamos o quê? Nos reunir. Então, será que vocês estão desprezando a igreja de Deus? E com isso estão humilhando os que nada têm? Que lhes direi? Eu vou elogiá-los por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, portanto, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e vários que já estão dormindo. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados comum. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Então, o que pode nos condenar no momento de Natal? O que pode subtrair de nós o entendimento de qual é o verdadeiro espírito dessa mesa? É se a nossa motivação para essa mesa for a nossa fome e a nossa sede. Quando nós experimentamos de Cristo Jesus, o que Ele diz? Quem experimenta de mim nunca mais terá fome ou sede. Sabe o que Jesus está dizendo, amado? Literalmente, Ele está dizendo o seguinte: quem experimenta de Cristo nunca mais terá o seu próprio interesse como sua principal motivação. Glória a Deus. Isso é que é verdadeiramente viver em Cristo. É ser liberto principalmente de quem? De mim mesmo. Então quem come e bebe de Cristo nunca mais terá a si próprio como prioridade.
mas teremos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e cada um considerará o outro e os interesses do outro antes dos seus próprios. Glória a Deus, amado. Será que esse evangelho que a gente quer escutar sexta-tarde, nesse final do mês? Muitas vezes não é isso que nós estamos querendo, e por isso é que as nossas reuniões andam fazendo mais mal do que bem. Porque muitas vezes nós estamos nos reunindo para quê? Para sermos acariciados nos nossos caprichos e realimentarmos os nossos interesses pessoais e voltarmos a colocar as nossas prioridades acima das prioridades dos outros. Esse não é o espírito dessa mesa. Por isso, quando nós falamos da mesa do Senhor, a mesa do Senhor é aquela em que nós esperamos um pelo outro. A mesa do Senhor é aquela em que ninguém come o seu próprio pão. Então, quando nós não estamos comendo dessa mesa em que nós esperamos um pelo outro, em que nós não comemos o nosso próprio pão, mas comemos de um pão repartido, a mesa que nós estamos comendo, Paulo diz também aos Coríntios, é a mesa de demônios. Sabe qual é a mesa de demônios? É a mesa que Lúcifer montou lá no jardim do Éden, Satanás. Então, como é que funciona a mesa do demônio? Foi a mesa que Satanás preparou no jardim do Éden. E sabe qual é a mesa que ele preparou? É aquela mesa em que o nosso apetite fala mais do que qualquer outra coisa. Onde nós somos atraídos pela susceptibilidade das nossas carências. Nossas carências vão primeiro. Nossos apetites vão primeiro. Nossas necessidades vão primeiro. E aí a gente olha para essa mesa e pensa: bom, isso vai me satisfazer, isso vai me atender, isso é para mim ou isso é meu. E aí o que acontece? Na mesa do demônio, a gente come primeiro e reparte depois. Você quer saber o que é pecado? Você quer definir pecado na sua vida? Muita gente fala, né? Qual a definição de pecado? Então muita gente tem uma definição clássica de pecado, né? Qual a definição clássica de pecado? Errar o alvo. Que alvo? O alvo de ser Cristo. E qual é o alvo de ser Cristo? É repartir primeiro e comer depois. Então, de que maneira a gente peca? Errando o alvo. E qual a maneira mais básica de errar o alvo? É comer primeiro e repartir depois. Então, sabe por que aquela mesa que a mulher comeu e o homem comeu foi uma mesa de pecado? Porque a Bíblia diz que primeiro a mulher comeu e depois ela repartiu. Gênesis 3, amém? Você quer definir o que é pecado na sua vida? É simples. É tudo aquilo que você está fazendo primeiro para atender você e depois, se der, para atender os outros. Sabe qual é a oração que Deus não ouve? É aquela que você quer que até o outro mude para tornar a sua vida melhor. E depois que a sua vida ficar melhor, quem sabe você também não se esforça para tornar a do outro melhor. Sabe por que muitas orações nossas não são ouvidas? Porque nós estamos pedindo a mudança dos outros para a nossa vida ficar melhor. Nós não estamos orando para Deus mudar a nossa vida para dos outros ficar melhor. Amém? Você tem uma pessoa encrencada em casa, na família, um amigo que não entende. Aí a gente está sempre pedindo o quê? A transformação dele, não é? Mas será que a gente não devia pedir a nossa? Essa pessoa não muda. Ela é tão teimosa, ela é tão difícil. Será que Deus, o Senhor não podia mudar a minha vida para ver se finalmente ela entende? Amém? Deus, muda a minha vida para que eu possa ser um meio de comunicação melhor. Porque até hoje ela não está entendendo. Então quem sabe o defeito não está no comunicador. Mas a gente não pensa assim. Não é verdade? A gente não pensa assim. Como é que Jesus foi, amados? Enfrentando a nossa ignorância. Nos levando para a cruz. Ele falou: gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Até que finalmente o quê? Ele morreu. Entregou a sua vida. Agora você está entendendo? Agora você está entendendo aonde a sua ignorância vai levar?